Olá, meu irmão, meu amigo, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Que bom que a gente está se encontrando novamente e nós estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso curso sobre crescimento cristão. Aprendemos que para crescer a gente precisa primeiro entender sobre a salvação que Jesus Cristo nos oferece através de sua morte na cruz. E entendemos que, diante desse plano maravilhoso de salvação, nós temos aí uma escolha a ser feita, né? E, graças a Deus, a maioria de nós já fez essa escolha, já estivemos aí aprendendo sobre como crescer na nossa vida cristã e estamos, graças a Deus, nesse caminho da vida cristã, nesse caminho do crescimento. Nós já estudamos também que nesse caminho do crescimento nós temos uma ajuda primordial, que é a do Espírito Santo. Ele é o nosso companheiro de jornada. Deus nos deu esse companheiro para estar conosco, nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar daquilo que ele nos ensinou. Hoje nós vamos ver que nesse processo aí de salvação que nós estamos na fase da santificação, nós vamos ver hoje que precisamos ter algum protagonismo nisso aí. Tá? Precisamos fazer a nossa parte. Existe o papel do Espírito Santo, mas existe também o nosso papel nessa jornada. Bom, vemos aqui essa forte declaração. A salvação é maravilhosa, teremos a vida eterna, mas não vamos imediatamente para o céu. Temos uma vida aqui e precisamos saber como viver essa vida aqui. Uns vivem para trabalhar, outros correm atrás de diversão, outros vivem para ter fama e poder. Mas nós precisamos descobrir o verdadeiro sentido da vida, que deve ser viver diferente para desenvolver todo o nosso potencial. E na lição de hoje vamos falar sobre a nossa participação nisso. Eu e você, seres humanos, o que nós temos que fazer nesse processo de santificação? Primeiro, uma lição primordial. Essa lição diferencia nós de muitos grupos evangélicos. Muita gente diz assim, olha, Deus faz toda a obra, pode ficar tranquilo. Nós entendemos que Deus faz a obra, mas é necessário que cada um de nós se posicione para Deus fazer a sua obra. Você precisa se esforçar nesse processo de santificação. Não fosse assim, a Bíblia não estaria repleto de ordens, repleto de convites, de sugestões para que você se esforçasse nesse processo de santificação. É claro que, por mais que eu me esforce, eu sozinho não vou conseguir nada. Eu me esforçando, a cada passo que eu dou, me coloco a uma condição de receber mais. É como uma escola. Você entra lá na primeira série e você está recebendo aulas de primeira série. À medida que você se esforça e é aprovado naquela série, você passa de ano, você vai receber aulas de segundo ano. Aulas de segunda série. E assim por diante. Então, você só chega para receber as aulas de terceira série quando você passa pelas as outras séries, quando as outras etapas. Você se esforça nas outras etapas. Aí você vai receber as aulas, os conteúdos, os ensinos mais avançados. Então, o processo de santificação também é assim. Você precisa cumprir etapas e depende do seu esforço. Veja que a velocidade desse processo varia de crente para crente. Você pode ser uma pessoa que está parado, não está crescendo nada, é como alguém que estaciona na primeira série e não passa de ano mais nunca. Você pode estar andando devagarzinho,
ou pode estar aceleradamente aí. Ah, vem, eu quero mais, vou crescer, vou aprender mais, vou me santificar cada dia mais, e aí Deus vai dando mais, cada vez mais para você, ok? Bom, veja só, Jesus, ele foi exemplo desse crescimento e desse esforço. Aqui na palavra de Deus, em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus foi o nosso exemplo de crescimento. Ele crescia, ele não estava estacionado e também ele não nasceu sabendo tudo. Precisou aprender, crescer. Tá? Então, de cabular às vezes, quando tem gente que já se acha sabedor de tudo. Essa é uma postura terrivelmente contrária à vontade de Deus para a sua vida. Não acho que você sabe muito. Ah, não, já sei o suficiente. Tal e tal e tal. Você precisa aprender mais. Cresça, 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 cresça. Cada dia. Siga o exemplo de Jesus Cristo, né? Depois, torne isso o seu projeto de vida. O seu projeto de vida. Você tem que crescer espiritualmente e organize isso como o seu projeto. Segundo Pedro 3,18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Tá? Veja, meus queridos, nesse texto, o apóstolo Pedro estava fazendo aqui uma análise sobre o modo de viver das pessoas, né? Ele diz, olha, vocês têm que saber de várias coisas. Sabendo dessas coisas, vocês têm que se guardar do engano dos homens, dos homens desonestos, dos homens que estão aí prontos para destruir as nossas vidas. Agora, como é que você faz isso? Crescendo e aprendendo, para você não ser enganado. E tanto enganador hoje, até usando o nome de Cristo, até dentro de igrejas, usando o nome de evangélico, cuidado, né? Não é porque é um pastor que a gente tem que acreditar que tudo que ele fala é correto. Agora, como você pode se defender, gente? É um pastor, você diz assim, o cara estudou, o cara se formou, o cara tem um preparo, então eu vou confiar no que ele está dizendo. Ué, você, claro, você tem o seu relacionamento pastoral, confie. Mas, se você crescer, se você aprender, você vai se defender dos falsos pastores. Porque tem falsos pastores. Defenda-se deles, crescendo no conhecimento do Senhor. Isso faça disso o seu projeto. O projeto é assim, tem etapas, eu vou cumprindo etapas, eu vou buscando metas. Então, faça o seu projeto. Bom, eu estou fazendo esse curso de crescimento cristão, beleza. Quando terminar esse curso, eu quero aprender mais. E eu quero fazer mais, eu quero crescer mais, né? Porque o meu projeto é esse crescimento. Então, eu vou aprender o Antigo Testamento, eu vou aprender o Novo Testamento, eu vou estar buscando mais e mais da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, para eu não ser enganado pelas pessoas. Ok? Agora, como crescer? Como é que eu vou crescer? Essa é uma pergunta essencial para o seu projeto de crescimento. Primeiro, dedique-se à leitura e meditação na palavra de Deus. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, foi esse o conselho que foi dado para Josué para ele ser um vencedor. Diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha aí, você está querendo ser bem-sucedido? A verdadeira teologia da prosperidade está aqui, ó. Verdadeira teologia da prosperidade está aí. Não se aparte o livro da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ler, meditar, praticar, você vai entrar no caminho da prosperidade, não tem erro. Você vai se dar bem, você vai crescer espiritualmente e até nas outras áreas da sua vida você vai crescer também.
tenha esse conhecimento. Tá? Segunda forma de você crescer, através da oração. Da oração. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Quer dizer, a oração contínua, como estilo de vida, o tempo todo você orando, né? Você caminhando e orando, você estudando e orando, você trabalhando e orando, pedindo a Deus. É claro que a gente formaliza demais as orações e é importante ter um momento formal de oração. Mas a nossa vida tem que estar em constante oração. Isso é prática do dia a dia, você está o tempo todo pensando em coisas de Deus e visualizando essas coisas na sua vida, traduzindo essas coisas para as coisas práticas da vida. Né? Pensar em Deus não é só pensar no céu, nas coisas assim chamadas espirituais. Né? Pensar em Deus é ver como as coisas do dia a dia seriam feitas na perspectiva de Deus. Tá? Então, Jesus ensinou a gente a orar, porque existe oração hipócrita, oração vazia, que não vai receber, né, os frutos da oração, não vai receber resposta de Deus. Então, Jesus disse assim, olha, eu preciso dizer para vocês que tem um jeito certo de orar, não é só orar também, né? Tem pessoas que acham que não, eu oro, mas ele não sabe orar direito, não sabe orar como convém. Jesus disse assim, olha, quando orares, não seja como os hipócritas. Tem hipócrita orando, então não faça como eles. Os hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha, essa é a questão da hipocrisia, é orar para os homens, para as pessoas aplaudirem, elogiarem, como a pessoa ora bem, como a pessoa ora muito, e tal, e tal, e tal. Tem que orar para Deus. Deus é que tem que saber se você está orando muito ou não. Tá? Deus é que precisa ser para quem você está orando. Né? Não é orar para as pessoas te elogiarem. Se você orou para as pessoas te elogiarem, elas podem te elogiar, e aí você ganhou tudo que tinha que ganhar desse tipo de oração, o elogio dos homens. Tá? Você tem que orar para Deus, né? Então, nos diz aqui, ó, quem ora para os homens já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Um jeito de orar, tá? Orar em secreto, a oração pessoal, a oração devocional, lá só você e Deus, onde você abre o seu coração para Deus, fala de Deus de suas necessidades, fala de Deus do seu jeito, como é que você está lutando, como é que você está fazendo as coisas, e busca Deus, o poder de Deus. Né? Então, outra coisa sobre a oração, não useis vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque o vosso Pai que sabe o que é necessário antes de vós lhe pedirdes. Então, a questão daqui das pessoas que oram, na verdade não oram, rezam, né? Ficam repetindo palavras sem sentido, sem sentir o que está falando, né? Sem saber direito o que está falando, só porque aprendeu naquela oração, aí repete. Tem que ter atitude de coração, tem que ser com sinceridade para nós orarmos, tem que ser com palavras significativas para cada um de nós, ok? Então, oração também não é toda oração. Você tem que ler a Bíblia, o passo número 1 do crescimento, o passo número 2 a oração, e o passo número 3 o congregar numa igreja. Aqui está um passo que muita gente não faz. Acha que é desnecessário. Para que eu vou para a igreja? Lá na igreja só tem gente hipócrita. Lá na igreja o pastor enrolado, pastor isso, pastor aquilo. Na igreja não tem nenhuma igreja boa, toda igreja tem defeito. E quase tudo que você fala é verdade sobre a igreja. Toda igreja tem defeito, tem pastor mesmo malandro no mundo, tem muita coisa errada. Igreja é assim porque as pessoas são assim. Tá? E igreja é feita de pessoas. Tá? Apesar da igreja ser uma coisa de Deus, mas ela é feita por pessoas e para as pessoas. Não podemos na igreja dizer assim, aqui só vai entrar os honestos. Aqui só vai entrar quem não tem nenhum defeito. Não, pelo contrário, Jesus disse, vinde a mim os doentes, eles que precisam de médico. Então, a igreja, e eu acredito que é toda a igreja, não só a nossa, mas a igreja está aberta para pessoas erradas, para pessoas que têm defeitos, para pessoas que realmente não são perfeitas, mas que estão buscando a palavra de Deus para serem perfeitas.
estão buscando a Deus para melhorarem. Ah, mas fulano de tal faz 10 mil anos que é crente e nunca mudou nada. Bom, o processo é de cada um. Tá? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu comprometimento com aquele processo. A palavra de Deus, no entanto, jamais voltará vazia e cumprirá o que apraz. Pode não ter sido até hoje, mas pode ser amanhã, pode ser depois. A palavra de Deus vai fazer efeito na vida daquela pessoa. Agora, não faz efeito se a pessoa não estiver lá ouvindo. Né? Se a pessoa não for para a igreja, não ouvir a palavra de Deus, ele vai depender só dele mesmo ali e da leitura da Bíblia e da oração, e vai ser um crescimento parcial. Um crescimento parcial. Olha, o que congregar numa igreja me ajuda, pastor? Porque eu leio a Bíblia em casa. Tá? Bom, você lê o que você quer. Interpreta do jeito que você quer. Na igreja, tem uma vantagem na questão da Bíblia. Né? Você vai estar lá e você vai ouvir uma pregação que outra pessoa meditou na palavra, Deus deu a ele um entendimento e ele vai compartilhar para você. É uma pessoa chamada por Deus, é uma pessoa vocacionada pelo Senhor, treinada para isso, e Deus vai dar uma revelação para ele diferente da sua perspectiva. Ah, você nunca pensou naquilo e Deus vai revelar ali. Ah, então, é um crescimento bíblico a mais. É um crescimento bíblico diferente do que você já pensou até agora. Então, dá uma perspectiva mais ampla para o seu entendimento, para o seu crescimento cristão. Da mesma forma, a questão da oração. Às vezes você está ali, você está orando, você está buscando, você está fazendo de tudo e não está conseguindo. Aí, de repente, na igreja, alguém ora por você. E aquela oração resolveu tudo. Aquela pessoa especial, não sei, mas Deus usa as pessoas para nos ajudar também em nossas orações. Então, ao autor, aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, exorta os crentes dizendo assim, não deixando a congregação como é costume de alguns. Não deixa a congregação, não deixe de congregar, não deixe de vir para a igreja, vamos procurar estar na igreja, vamos procurar aprender do Senhor. Antes, ademoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Os tempos hoje são de você buscar uma igreja. Tá? Busque a igreja. Confie em Deus. Não fique só dependendo da sua interpretação da Bíblia, não. Tá? Confie que Deus tem lá uma palavra para você na boca de outra pessoa. Isso é bom para você se humilhar um pouco. Tá? Por isso que a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, quer dizer, você precisa dizer assim, Senhor, eu li, eu entendi a Bíblia, mas o Senhor está dando um entendimento diferente para o pastor, para o professor da igreja, para o irmão da igreja que está ministrando a palavra, e ele está ministrando ao meu coração. Então, muito obrigado por esse entendimento diverso, esse elemento diferente, que vai me edificar. Então, isso ajuda você a ser mais humilde, porque às vezes você é muito... Não, eu sei tudo da Bíblia, eu sei tudo. Estou entendendo tudo. Tá? E tem coisas que Deus faz para realmente ser maior a sua glória. Né? Ele não dá todo o entendimento para ninguém. Ele vai liberando revelações assim para um, para outro, para um, para outro, porque é na comunidade, quando um prega, o outro revela, o outro ensina, e aí Deus está dando todo o seu entendimento para os irmãos, né? Para que todos creiam e possam assim ser edificados. Então, Deus trabalha de forma maravilhosa. Imagine se a palavra de Deus vinha só por uma pessoa. Essa pessoa seria endeusada, seria considerada especial demais. Né? Então, não existe isso. Tá? A revelação de Deus é comunitária, é de todos da congregação. Tá bom? Então, cresça lendo a Bíblia, orando, frequentando a igreja e praticando atos de justiça. Praticando atos de justiça. Isso aqui é uma coisa, às vezes, negligenciada por muitos crentes e muitas igrejas. Nem se fala muito nisso. Às vezes, nós evangélicos gostamos de dizer assim, não, a salvação é pela graça, pela fé,
não é das obras, então vou fazer obra nenhuma não. Mas a palavra de Deus nos adverte sobre isso, cuidado. Tá? A palavra de Deus é muito dura, que nós temos que ser solidários, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que nos engajar em praticar atos de justiça. Isso vai gerar crescimento em você, desapego. Isso vai gerar em você um caráter à semelhança de Cristo. Não há crente edificado sem boas obras. Você tem que praticar boas obras para você ser melhor, ter mais caráter, à semelhança de Cristo, né? Que doou a sua vida para servir a todos. Eu vim para servir, não para ser servido. Maior é quem serve do que quem é servido, dizia Jesus. Então você precisa adquirir esse caráter, praticando as boas obras. E boas obras é o seguinte, boas obras dependem muito de prática. Você praticar, você fazer, faz um dia, faz outro dia, e vai, cada dia mais Deus vai alimentando o seu coração para você ser uma pessoa boa e uma pessoa servidora de sua comunidade e das pessoas até que você nem conhece. Né? Então veja só, Mateus 25, 35 a 40 diz assim, porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermos na prisão e fomos ver-te? E respondeu o rei, e lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Olha só que glória. Você tem aqui um momento de premiação, um momento de engrandecimento dos crentes aqui na glória dos céus, porque fizeram coisas boas para as pessoas. Tudo que fizermos as pessoas, fazemos a Deus. Então, esteja realmente crendo que isso vai te ajudar bastante no seu crescimento, ao molde do que Cristo quer que você cresça. Tá? Não seja uma pessoa que cresce só na letra da lei, da palavra, mas tenha o fogo da oração, tenha a comunhão da igreja e tenha o serviço das boas obras na sua vida. Isso te fará um cristão completo, não um cristão manco, um cristão maneta, um cristão que não tem desenvolvido uma parte do seu corpo como crente aqui nessa terra. Cresça espiritualmente. Vamos estar orando nesse momento. Pai querido, Pai amado, queremos crescer espiritualmente. Assim, em nome de Jesus, pedimos que nos ajude a praticarmos os exercícios que nos fazem crescer, que jamais nos esqueçamos de orar, de ler a Bíblia, de congregar e de praticar a solidariedade. Nos ajude assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus esteja te abençoando, nos abençoando, e que todos nós estejamos crescendo na graça e na paz do Senhor Jesus, meu querido. Seja o teu dia abençoado e o teu final de semana para a glória do Senhor.